Olá, boa tarde. Em Montes Claros, são 12 horas e 38 minutos. Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Luxemburgo estreia com o pé direito. O Cruzeiro vence e deixa o Z4 do Brasileiro de Futebol. Atlético Mineiro de virada vence e assume a ponta da Série A do Campeonato Brasileiro. América Mineiro venceu o Fluminense e está mais aliviado. E tem mais. Flávio Gamboge, superintendente jurídico do Cruzeiro, é o convidado do programa Momento Esportivo. Ele vai falar direto da capital mineira sobre o Cruzeiro ser transformado em clube empresa, que é o SAF. Ele é o nosso convidado e você vai conferir daqui a pouco. Mande sua pergunta para ele aqui pelo YouTube, Momento Esportivo 20, ao vivo, e nós vamos endereçar tudo para ele e ele vai responder. Essas e outras notícias, agora. Momento Esportivo, 12 anos no ar. 12 anos dedicados ao esporte local e regional. Aqui você fica sabendo de tudo. É o programa de todos os esportes, de todas as torcidas. Hoje é um programa especial porque o presidente da República sancionou a lei que transforma o clube de futebol em clube empresa. E nós convidamos um especialista, o superintendente jurídico do Cruzeiro de Belo Horizonte, o Flávio Gamboge, para explicar para a gente. O Cruzeiro vai virar empresa, e também convidamos o empresário desportista, o Lincoln Veloso, é o nosso convidado, é torcedor do Cruzeiro, está aqui no nosso estúdio, vai bater um papo conosco, vai nos ajudar a bater um papo conosco e explicar sobre clube empresa. Você sabe o que é, como fazer, é vantagem? Vai ficar sabendo agora. Vamos direto a capital mineira com o nosso convidado, o diretor jurídico do Cruzeiro de Belo Horizonte, o advogado Dr. Flávio Gamboge. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo em Montes Claros. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite de participar aqui do programa. Boa tarde a todos os telespectadores aí do nosso querido norte de Minas, né, região pela qual eu tenho muito carinho, né, sobretudo em virtude das nossas andanças aí pela Ordem dos Advogados do Brasil. Né, já estamos aí no segundo mandato de conselheiro e sempre que podemos vamos ao norte de Minas para poder prestigiar os colegas advogados aí da região, né, e é uma alegria aqui poder compartilhar um pouco da nossa visão sobre, né, o que era um projeto de lei, nós muito sonhado, e que agora se consolidou numa lei, propriamente dita, com alguns vetos, a gente, né, pôde ver, vetos que nos incomodam um pouco, mas que vamos trabalhar para que eles sejam, de alguma forma, superados e não referendados, e derrubados, esses vetos, pelo Congresso Nacional. Olha, o doutor Flávio Gamboge, ele foi membro por 12 anos do Tribunal de Justiça Desportiva, além disso, atuou como interventor da Federação Paulista e ao lado do presidente Sérgio do Cruzeiro, um dos homens fortes para explicar tudo, para como transformar o clube em empresa. A lei está em vigor e estamos recebendo aqui do nosso estúdio também o empresário desportista Lincoln Veloso. Boa tarde, Lincoln. Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Boa tarde, Rubão. Prazer imenso estar aqui de novo. Espero que a gente consiga aqui tirar do Dr. Flávio todas as indagações dos cruzeirenses que, ora, entendem ou não entendem o que essa lei vem trazer de benefício aos clubes, né? Especialmente ao time do coração, que é o Cruzeiro. Nada melhor do que ele vai falar tudo pra gente agora. Tem várias perguntas. Olha, para agradecer o nosso amigo Eric, o advogado, nosso companheiro que também é um dos fortes e um dos excelentes advogados aqui de Montes Claros e de Minas Gerais, que fez nosso contato com o nosso superintendente, o Flávio. Mandar mensagem também para o pessoal de Feira de Santana, na Bahia, que está aqui sintonizado, da Rádio Feira de Santana. Rádio Cidade de Feira de Santana. Cruzeiros daqui do norte de Minas, várias torcidas. Tem também o professor Rogério Santana, lá em Juiz de Fora.
várias pessoas. O Blog de Veneta, nosso parceiro Cristiano Gilvan, também está aqui participando. Olha, tem torcida demais aqui acompanhando. Pode mandar sua pergunta pelo Momento Esportivo 20, aqui no YouTube, está ao vivo agora. Doutor Flávio, já temos a primeira pergunta aqui, que é do companheiro jornalista Cristiano Gilvan, do Blog de Veneta. Vamos lá. A primeira pergunta, doutor Flávio. Qual é o prazo limite que o Cruzeiro tem para quitar os débitos cobrados via FIFA e não correr o risco de rebaixamento? Olha, boa tarde, Rubem. São vários os processos que tramitam perante o Tribunal Arbitral criado pela FIFA, assim como a CBF tem um tribunal similar também para julgar alguns casos, algumas cobranças. No caso específico, né, do processo do Awada, que poderia, em tese, levar o Cruzeiro a sofrer uma sanção mais gravosa, para além daquela de 6 pontos, né, impostos no ano passado, e no caso específico seria um rebaixamento para a divisão inferior, né, ainda não há prazo definido, ainda encontra-se pendente um recurso a ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte, o CAIS, que é o órgão recursal mundial para diversas modalidades, para diversos pleitos, né? Por exemplo, você tem um pleito envolvendo questões sobre atletas na Olimpíada e tudo isso é submetido pelo CAIS, e o futebol não é diferente, né? Você tem o Tribunal Arbitral da FIFA e depois o órgão recursal do CAIS, e esse órgão recursal, portanto, ainda não julgou o recurso do Cruzeiro, então, portanto, ainda não há prazo definido. Tem mais uma pergunta aqui, do Blog de Veneta. O modelo de clube... Eu queria que depois você explicasse, doutor. O modelo de clube-empresa adotado pelo Colo-Colo seria o ideal para o Cruzeiro? É a pergunta do Blog de Veneta, do jornalista Cristiano Gilvan. Olha, eu fico com dificuldade um pouco de responder, Rubem, essa pergunta, e peço desculpas porque eu desconheço o modelo do Colo-Colo, né? Não sei se ele puder, às vezes, me ilustrar para poder dizer qual é o modelo do Colo-Colo, assim como desconheço quais as especificidades da legislação chilena para a formulação, modulação de um clube que não seja uma associação civil, que era o formato tradicional, secular, para um formato mais empresarial. E nós temos formatos empresariais de capital aberto, capital fechado, enfim. Temos diversas formas de se consolidar aí um clube de futebol, não mais como associação civil sem fins lucrativos, mas como uma atividade empresarial. Os formatos são múltiplos e depende muito do interesse específico daquele grupo, né? E, então, sem conhecer o do Colo-Colo, eu não consigo responder a pergunta e peço desculpas. Doutor Flávio, você poderia explicar como que vai funcionar essa transformação, esse passo a passo para a empresa, para o clube virar a empresa? Quantos por cento a empresa, o clube pode usar, pode transformar? Aí tem uma pergunta aqui do companheiro, inclusive, do Tico Cordeiro. Ele pergunta, com essas mudanças, como fica o patrimônio do clube com a transição de associação para empresa? Tico Cordeiro, desportista aqui de Montes Claros. Perfeito, Tico. O processo, né, todo o procedimento de transformação, no nosso caso específico, ele vai seguir um cronograma que será estabelecido pelas grandes empresas que nos auxiliam nesse projeto, que foram contratadas para tanto, né? Empresas de renome, empresas consolidadas no mercado, empresas que darão credibilidade a todo o projeto, né? Que são a Álvares Marçal, né? A Ernst Young, que vai fazer o valuation e já nos presta essa consultoria, é uma das Big Five, né? E também a XP Investimentos. Nós temos acompanhado aí, ela tem participado do processo, sobretudo de abertura de capital, que a gente chama de IPO, para diversas grandes empresas do nosso país, né? E a XP também, né, nos auxiliará aí nesse projeto, estabelecendo seus cronogramas. Com relação à questão da participação, o Cruzeiro tem no seu estatuto uma regra já relativamente antiga, mais de 10 anos, né, em que ele autoriza a criação de uma empresa específica para gerir o futebol, desde que a associação mãe, né, ou seja, o atual
a CNPJ que gere o clube, né, e futebol em geral, né, seja detentor de, no mínimo, 51%, né, do capital social dessa futura pessoa jurídica. Né? E isso, evidentemente, será e deverá ser obedecido pela nova estrutura. Né? Isso constou do edital para a convocação dos conselheiros para a votação da última semana, né? E foi aprovado nesse sentido. Né? Então, assim, o capital mínimo que a associação atual deterá na nova pessoa jurídica que se formará, ele será de 51%, não menos do que isso, mas inicialmente ele será de 100%. A atual sociedade, a Associação Cruzeiro, detenterá 100% do capital da nova pessoa jurídica, né? E a medida do projeto sendo montado pelas essas empresas de renome que mencionei, a medida do interesse de um potencial investidor, a gente vê qual será o percentual que será, porventura, alienado, né, com o parceiro. Né? Mas, repito, sendo o máximo de 49%, né, que poderá ser objeto de alienação. Com relação ao patrimônio, né, por uma vontade dos conselheiros, ficou estabelecido que o patrimônio imobiliário, os imóveis que o Cruzeiro detém hoje, continuarão com a associação sem fins lucrativos, ou seja, com o CNPJ atual. Embora a lei sancionada pelo presidente Bolsonaro hoje, né, ela permita que os imóveis sejam, porventuras, integralizados na futura pessoa jurídica, né? Mas por uma opção dos conselheiros de que não haja essa integralização, então o patrimônio imobiliário permanece tal como está. Olha, a participação está aqui, você pode fazer pelo YouTube Momento Esportivo 20. Tem aqui, doutor Flávio, tem pergunta do Jefferson Matos, da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Olha lá. Legal, doutor, da Rádio Cidade FM, de Feira de Santana. Ele pergunta, qual a grande mudança que essa lei traz para os clubes do Brasil? Olha, acho que eu costumo dizer que nós estamos tirando, né, a gestão do futebol do século XX e passando para o século XXI. Né? É um processo de modernização que não temos como fugir dele, eu acho que ele é inerente, né, aos novos tempos. A gente viu o salto que o futebol deu em algumas regiões em razão da sua profissionalização e da sua convolução em algo mercadológico, empresarial. Né? Foi assim, sobretudo na Inglaterra, né, com os clubes primeiro se controlando-se em empresa e depois alguns deles, inclusive, né, abrindo o seu capital, né, em bolsa de valores. A Juventus da Itália, por exemplo, que passou por um processo muito complicado financeiramente e também envolvidos em episódios de corrupção com compra da arbitragem, né? Depois convolou-se em empresa e tornou-se um dos grandes campeões, né, da Itália, com vários títulos seguidos, né, e com muito dinheiro em caixa, uma gestão profissional que não só atraiu investidores, como também permitiu a formação de um plantel. Né? A gente conseguiu pensar que Cristiano Ronaldo, né, foi por eles contratado há pouco tempo, e dá para imaginar, né, qual que é o tamanho do caixa. Então, eu acho que esse é o futuro, porque nós vamos estabelecer também elementos de governança, de responsabilização, de gestão responsável dos recursos, né, que pertencem aos bilhões de torcedores, né, dos diversos clubes espalhados mundo afora, e não diferente, né, com relação ao Cruzeiro. E o passado recente do Cruzeiro, né, nos revela que a necessidade de trazer uma gestão profissional, né, e uma responsabilização daqueles à frente do futebol, ela é asseguradora não só do sucesso presente, como uma da sobrevivência futura. Tem uma pergunta aqui, eu acho que você até respondeu já, doutor Flávio. Esse é do Ronan Rubio, ele é piloto de moto, é aqui de Montes Claros, Alta Elétrica. Com essa mudança, doutor Flávio, o Cruzeiro já tem investidores, acho que você já falou, já tem investidores que vão assumir o clube e ser os donos do clube, empresa Cruzeiro? Olha, quem vai ser o dono do Cruzeiro vai ser o próprio Cruzeiro, né? Na medida em que eu tenho um capital mínimo de 51%, né, determinado
pelo nosso estatuto e conforme a Assembleia aprovada, né? Então, quem vai ter a maioria e continuar sendo detentor do capital do Cruzeiro é o próprio Cruzeiro, é a associação que nesse ano agora completou 100 anos desde essa fundação. Essa associação continua dono do Cruzeiro, né? E na realidade nem é ela, porque o dono do Cruzeiro são os 9 milhões de torcedores. Eles sim são os donos do Cruzeiro, né? E estarão assim representados e com a maioria do capital social da futura empresa que ficará responsável por gerir o futebol. Agora, com relação a quem serão ou será, não consigo dizer nem se é no singular ou no plural, né? O possível investidor que alocará recursos para ser igualmente proprietário de parte do capital social da futura empresa, né? E não existe, evidentemente, né, ninguém ainda em norte. Nós precisamos construir um projeto a partir agora da permissão nos dada pela Assembleia Geral do Cruzeiro na terça-feira passada e agora com a sanção da lei, né, para poder, de fato, fazer aquilo que os investidores chamam de roadshow, né, que você pega o projeto, bota ele debaixo do braço e vai rodar aí mundo afora apresentando ele para ver se alguém tem interesse em fazer esse investimento, essa parceria. Isso é absolutamente natural, é isso que fazem todas as empresas que iniciam muitas vezes como uma empresa familiar, uma empresa individual, e à medida que vão crescendo, né, vão necessitando se adaptar a essa nova realidade. Essa nova realidade muitas vezes permitir o ingresso de outras pessoas para fazer investimento, para fazer o crescimento necessário, o financiamento desse crescimento necessário até chegar à abertura total, que é a abertura de capital na Bolsa de Valores. Tá chegando pergunta demais aqui, viu, doutor? Só que é o seguinte, a gente vai fazer só mais um para o senhor, depois a gente vai para o intervalo, porque o Abílio Amaral Filho, programa Tudo de Esportes da Rádio Cidade FM de Feira de Santana, está perguntando, lá na Bahia. Quem são as pessoas aptas a votar no clube? São realmente cruzeirenses ou pode outro? Olha, quem são as pessoas aptas a votar são todos, no primeiro momento, todos aqueles associados ao Cruzeiro Esporte Clube, né? Você adquire, faz sua matrícula e com a chancela, o aval de outros associados, você se torna sócio do Cruzeiro, podendo frequentar as suas sedes sociais, né? Assim como as outras sedes. E a partir daí, esses associados elegem os conselheiros. Os conselheiros é que tomam aí as maiores decisões, né, em relação a alguns atos aí sobre, por exemplo, a eleição da diretoria, né? E embora evidentemente no sistema presidencialista, né, o conselho não opina diretamente e cotidianamente sobre os atos de gestão ordinária da agremiação, né? E evidentemente estou a presumir que aquele que se dispõe a ser associado do Cruzeiro, né, pagando um valor mensal, portanto, e é evidente que é imprescindível pagar esse valor mensal para se tornar associado do Cruzeiro e depois para se tornar conselheiro do Cruzeiro, assumindo as responsabilidades inerentes ao cargo, né, é alguém abnegado o suficiente para ser um torcedor do clube, um torcedor da agremiação. Não vejo razão nenhuma de alguém que não seja despender energia e gastos financeiros não sendo, né? Então, e tenho certeza que são todos, sim, tamanha o apoio e o auxílio que nós estamos tendo ultimamente, né, de todos os associados e conselheiros do clube para entender esse momento difícil pelo qual estamos passando, mas também entendendo que isso é uma oportunidade de revolucionar, uma oportunidade de fazer diferente, de largar na frente para entrar definitivamente no século XXI da gestão do futebol. Doutor, você segura um pouquinho porque a gente vai para o intervalo, nós estamos ao vivo, são 12 horas e 57 minutos. A ansiedade muito grande dos torcedores, viu, doutor? Segura aí porque tem muitas perguntas aqui, a gente não sabe nem se vai dar tempo conseguir responder. Se eu puder resumir o máximo aí, porque tem muita gente aqui perguntando
e a gente vai para o intervalo. O Momento Esportivo está ao vivo, pode continuar aí no YouTube mandando suas perguntas. Tem perguntas que a gente vai ler no segundo turno. E também o nosso convidado, o Lincoln, está aqui, ele está querendo fazer uma pergunta também para o nosso convidado. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Mas continua ao vivo aí no YouTube, Momento Esportivo 20. 12 anos no ar. Já já a gente volta.